apresentar o quinto episódio do Umbrella Cast. Oi, eu sou o Alexandre e a entrevistada será a Ana Flávia, que foi a última professora do Fundamental 2, professora de português e vai substituir a professora Carol por conta que ela está grávida. Certo, vamos lá. Tá. Qual que é a sua idade e há quanto tempo mais ou menos você dá aula? Bom, eu tenho 41 anos, eu dou aula há muito tempo, na verdade foi meu primeiro emprego. Então eu comecei dando aula na escola de língua, né? Eu sou professora também de inglês, de espanhol. E eu comecei, na verdade, a dar aula com 16 anos. Aí eu comecei a trabalhar como professora, foi minha primeira experiência, né? E fiquei sempre trabalhando com isso, daí parei quando eu comecei a faculdade, daí voltei depois, e nunca deixei de dar aula, na verdade. Então acho que faz as contas aí, acho que uns 25 anos, por aí, mais ou menos, que eu dou aula, que eu tô em sala de aula. Mas em escola, não. Escola eu trabalho desde 2013. Então já faz aí 11 anos em escola tradicional, assim. Fora isso, escola de língua. Por que você escolheu ser professor? Na verdade, eu acho que eu não escolhi, assim. Foi uma coisa que aconteceu e daí eu acabei indo para esse lado. Então, tive essa oportunidade, né? Foi me oferecido esse emprego quando eu tinha 16 para 17 anos, numa escola de língua. Eu dava aula de inglês. E daí, quando eu tive que escolher o que fazer na faculdade, né? Que faculdade entrar, eu fiz desenho industrial. Eu escolhi design, eu me formei em design e cheguei a trabalhar com design, mas eu nunca parei de dar aula. E eu sempre gostava, assim, às vezes eu estava trabalhando com design, assim, pensando na aula que eu tinha que dar à noite, né? Então, foi uma coisa, assim, que eu sempre gostei muito de fazer. É um lugar que eu sempre me senti muito confortável. Então, eu acho que acabou, né, acontecendo ao contrário do que geralmente acontece. Você escolhe uma profissão, assim, né? Então, por causa dessa oportunidade, eu acabei indo para esse lado. Depois, anos mais tarde, eu não conseguia mais conciliar as duas coisas. Foram me surgindo novas oportunidades para trabalhar como professora. E daí eu quis fazer a faculdade. Então, eu estava, inclusive, dando aula. E daí um aluno meu, né, na escola de língua que eu dava aula, me falou assim, professora, hoje vai abrir a inscrição para o vestibular, por que você não faz? Você falou uma vez que você queria fazer. Aí eu fiz a faculdade de letras. Então, foi assim, né? Foi assim que eu acabei indo para esse lado. Eu fiz a segunda faculdade e daí eu nunca mais larguei a escola. Daí, a partir do momento que eu fiz a faculdade, eu comecei a trabalhar dentro de escolas, né, tradicionais. Uhum. E por que você decidiu vir trabalhar na Umbrella, assim? E como você conheceu a escola? Que você já sabia da escola? Eu já conhecia a escola, né? Meus sobrinhos estudam aqui. Então, eu já tinha vindo várias vezes aqui para Festival do Conhecimento, para festa junina, para eventos que tinham aqui que eles iam apresentar. Eu acompanhei eles desde pequeno, né? Mas, assim, o fato de eu vir trabalhar aqui foi porque, assim, eu tenho uma filha pequena e desde que ela nasceu, eu tive que, né, gente que é mãe, assim, começa a ter que fazer escolhas na vida. Então, eu tinha trabalhado como professor numa outra escola e eu trabalhava fora, fazendo tradução, eu fazia tradução simultânea, né, trabalhei nos Jogos Olímpicos, fui fazer transmissão de jogos de esporte, eu sempre gostei muito de esporte. Então, assim, tive algumas coisas eu tive que abandonar por causa da minha filha. Então, eu dava aula num cursinho para vestibular, então para mim ficava complicado, esse leva e traz, minha filha era pequena, e também foi a época da pandemia, então eu tive que fazer algumas escolhas. Mas assim, daí eu fiquei só num lugar trabalhando, numa escola. E eu sempre quis, assim, eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de fazer coisas diferentes, né, ser colocada em desafios. E eu tinha falado no começo do ano em casa, assim, falei assim, nossa, eu queria fazer outras coisas, queria procurar novos horizontes, né? Mas o fato de eu vir trabalhar aqui, assim, foi um acaso, né? Então, teve essa oportunidade porque a Carol estava grávida. Aí a Isa me chamou, né? Eu também não sabia se ia dar certo, se eu ia conciliar, é meio longe da minha casa. Então, a gente tentou se estruturar, deu certo. E por isso eu acabei vindo, assim. Então, foi uma coisa, assim, planejada, mas não, Uhum. né? Era uma oportunidade, eu sempre gostei muito da escola, conhecia, como eu te falei, por causa dos meus sobrinhos. E eu falei assim, vou tentar, é uma escola diferente, bem diferente das propostas que eu já tinha trabalhado, então, assim, acho que seria uma nova oportunidade.
E minha irmã sempre falava pra mim, assim, né, que é a mãe dos meninos, sempre falava pra mim assim, ai, nossa, você ia gostar muito de trabalhar na Umbrella, assim, você é muito criativa, nossa, você gosta de coisas assim, você ia gostar dessa proposta. Ela sempre me mandava, assim, as propostas, olha que legal isso aqui, você ia adorar estar fazendo isso aí. Eu falei, é verdade, eu ia gostar mesmo. E daí eu falei, ai, vamos ver se dá certo, né? Eu recebi a proposta aqui da escola, aí fui pra casa, pensei se ia dar certo, a gente, né, se leva e traz, eu sou responsável por levar minha filha na escola. Então, assim, tinha que ver se tudo isso se encaixava, assim. Deu super certo de conseguir, né? E organizar tudo e acabou dando certo, assim. Sim. Já nessa linha, assim, que você falou, né, que já conhecia por conta dos sobrinhos, como que é, tipo, estudar e eles estarem aqui junto com você, assim? Eu acho que se você me perguntasse isso anos atrás, eu te falaria que eu talvez achasse esquisito, não sei, assim, porque é diferente, né? Claro que a gente, acho que até a ética, assim, né? Não me permite, né, ter qualquer conduta que seja diferente. Eu dou aula para um deles só, né? Não me permite agir diferente com eles. Eu acho que isso é super legal, assim, mas é difícil, né? A gente é ser humano e a gente tem coisas envolvidas. Mas, assim, eu tive a experiência, né, de anos atrás, quando eu estava grávida, foi me proposto, né, minha filha entrou na escola, foi me proposto dar aula para ela e eu não quis. Eu não quis dar aula para ela. Inclusive, assim, porque eu fui mãe em 2019 e em 2020 começou a pandemia. Aí a gente ficou em casa, né, obviamente. Quando ela entrou na escola, a coordenadora lá me chamou e falou assim, ai, você vai ter que dar aula para tua filha. Eu falei, eu queria me dissociar da minha filha, porque quando foi a pandemia eu fiquei assim, só em casa, só com a minha filha. Eu queria que a gente tivesse ela tivesse uma sociabilização com outras crianças, se distanciasse um pouco de mim, da minha figura que ficou muito marcada, assim, não é que nem as outras crianças que, né, nasce, vai pra escola, vai pra creche, vai pra não sei onde. Então, assim, lá atrás eu já passei por isso, assim, e mãe e filha na mesma sala, ela demorou um tempo para me ver como professora, né? Ela vinha me pedir, claro que ela era uma criança muito menor que os meus sobrinhos, né? Então, mas ela teve esse trabalho e eu aprendi muito com isso. Eu tive que me desprender disso. Então, eu consegui lidar lá atrás com essa dificuldade. Quando eu fui chamada para trabalhar aqui, eu não sabia que eu ia dar aula para um deles, né? E daí, quando fiquei sabendo, eu falei assim, bom, né, tranquilo, a gente já estava acostumado, assim, né? E eu achei muito legal a postura deles comigo, assim, né? Me chamam em sala de professora, né? O Thiago, que é o mais velho, ele não tem aula comigo, mas ele me respeita como se fosse uma professora, né? Não me trata como tia aqui dentro, né? E o outro irmão dele também não. Então, assim, a gente criou, assim, eles me facilitaram muito, mas eu também já estava acostumada, então foi, assim, tranquilo, né? Como é que você, tipo, conseguiu se adaptar com a escola, por conta que, né, uma escola menor, né? E tem o ambiente, né, das pessoas são mais juntas aqui. Então, assim, eu acho que o papel para que eu fui chamada para desempenhar é um papel sempre que é muito difícil. Substituir alguém é muito difícil. Porque eu acho que a gente que está de fora, para mim, tudo era novidade. Então, entrar aqui numa escola diferente era novidade. A estrutura da escola era diferente, era novidade. A forma de conduzir as aulas era diferente, então era novidade. Agora, para os alunos, não. Para os alunos, a novidade era eu. Então, assim, eu tinha uma missão, né, de corresponder o que a outra pessoa tinha de propostas, né? Eles estavam acostumados com uma outra professora, né? Então, por mais que a gente lecione a mesma disciplina, a gente teve uma coisa que foi muito legal que aconteceu. A gente trabalhou quase um mês juntas. Então, eu acabei conhecendo os alunos, conhecendo a professora, o jeito que ela trabalhava, eu assistia às aulas dela, mas nós somos pessoas diferentes, né? Então, nós trabalhamos de formas diferentes. Muitas vezes, nas aulas dela, ela abria espaço para eu falar, né? Então, eu acho que para os alunos é uma questão mais forte, né? De me ter dentro de sala de aula do que eu com todo mundo, né? Então, nós professores, assim, né, de Fundo 2, principalmente, né, que é onde eu atuo agora, a gente está acostumado com esse rodízio, né? Então, de entrar numa sala, entrar na outra, as salas são diversas, são alunos diferentes, mas para os alunos existe essa conexão com o professor. Então, a Carol saiu, né? Então, eles tiveram esse desprendimento, eles tinham um carinho por ela, ela era muito querida aqui na escola, eu percebi isso.
ao longo dos dias que eu estive com ela. Então, eu até tive uma conversa com eles, né? A gente, né? Eu e ela, de que todo mundo entendesse que, para os dois lados, a gente precisava de um tempo para se adaptar, né? E eu acho que essa adaptação ainda está acontecendo, né? Então, a gente está conversando, a gente está se conhecendo, e claro que à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai fazendo fluir, né? Sim. Você já está se sentindo bem acolhida com os professores, com os alunos? Porque, querendo ou não, eles já eram, todo mundo já se conhecia, né? Sim, eu acho que isso é uma característica da escola, né? Então, você tinha me perguntado, uma escola menor. Eu acho que a escola é grande, né? Uma escola de médio porte, assim. Mas as turmas, né? Como tem menor número de alunos, a gente acaba tendo uma proximidade maior. Eu sempre trabalhei em escola com muito aluno em sala de aula. Então, assim, eu trabalhava no cursinho, um cursinho para vestibular, por exemplo. Então, é uma galera. Então, a gente acaba não tendo esse contato mais próximo com o aluno. Então, aqui, essa questão do acolhimento, eu acho que por ser uma escola em que são menos alunos em sala de aula e o professor, a gente acaba conhecendo não só as dificuldades e as facilidades que cada aluno tem, que isso contribui muito para o aprendizado, mas a gente acaba tendo uma forma de a gente se sentir num ambiente mais familiar. Então, a parte do acolhimento, eu acho que ela acontece naturalmente. Os funcionários me receberam muito bem, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que eu não sou tímida, né? Eu sou super extrovertida, então é fácil de conversar comigo, né? Todo mundo sempre me falou isso, assim, que, né, tem gente que é mais retraída, assim, né? Tem mais envergonhado, demora um pouco mais para fazer amizade. Eu acho que eu nunca tive esse problema ao longo de toda a minha vida. Então, e a escola, por ser nesse sentido menor, então eu fui super bem acolhida pelos alunos, pelos funcionários, pelos outros professores. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo da escola. Quando você entrou na escola, assim, tipo, qual foi a sua primeira impressão sobre a estrutura da escola, tudo assim, em geral? Bom, particularmente, eu acho a escola linda, né? Acho que não tem como discordar disso, né? É uma escola que tem ambientes, assim, super inovadores. Eu acho que para os dias atuais, assim, é uma escola que te proporciona ambientes, assim, diferentes, né? Então, quando você tem essa multiplicidade, que você só não fica só na sala de aula, que você tem biblioteca, que você tem espaços de lazer, que você tem ambientes externos, né? Tem animais, você consegue estar sempre em mobilidade na escola. Eu acho que o dia a dia, ele não passa a ser tão rotineiro, tão cansativo. Então, acho que você ficar só dentro de sala de aula, né, aquele formato tradicional, ele cansa, às vezes, tanto para o meu lado, como para o lado de vocês. Então, eu acho que esse fator de chegar num ambiente tão moderno, tão inovador, eu acho que isso é muito legal. Acho que esse foi um impacto, assim, que eu sempre via como tia, assim, né? Vinha aqui visitar, olhava, mas não ficava prestando atenção muito na estrutura. Ia ver a apresentação, ia ver, né, a dança. Então, confesso que nunca tinha prestado muita atenção na estrutura da escola em si. Mas agora, o que mais te impressionou, assim, da escola? Eu acho que não falaria impressionar. Eu acho que o que me atrai muito é essa questão das salas de aula não serem tradicionais. Isso eu gosto. Mesas, né? Das mesas, do formato de aula. Então, eu que vim, assim, de escolas, né, mais tradicionais, né, daqueles métodos mais tradicionais. Uma fileira, assim. Um atrás do outro, né, a questão mesmo, eu sei que vocês têm uniforme, mas existe, né, uma diferença aí que vocês podem, quando vocês passam para o Fundo 2, pode vir com outras características, né, vocês têm vários tipos de uniforme, vários modelos, né, então, essa quebra, que parece às vezes um pontinho, 2 pontinhos, isso faz uma diferença enorme. Então, não só de não só tá sentado atrás do outro, mas da gente poder chegar perto do aluno, sentar na mesa, ler, né? A gente tem língua portuguesa, a gente tem muita coisa para ler. Eu consegui acompanhar, né, o desenvolvimento do aluno, a gente acaba tendo... Eu até comentei uma coisa com a Isa uma vez, falei assim, muito legal, assim, faz 1 mês que eu tô na escola e eu tenho muito mais proximidade com alguns alunos, e não tô falando dos meus sobrinhos, do que eu tive com os meus alunos, que eu trabalho na escola há anos e eu conheço eles desde criança. Por quê? Porque numa escola em que tem muitos alunos em sala de aula, você não consegue acompanhar a evolução do aluno a cada aula. Você acompanha lá com o resultado da prova, com as atividades avaliativas,
E aqui não, tá fazendo uma atividade, eu consigo olhar. Eu consigo ver o que ele está respondendo. Eu consigo conversar com ele e talvez aclarar uma dúvida ou talvez voltar num ponto, ver que a turma em geral está com uma dúvida X, né? Às vezes essas turmas se diferem, os grupos se diferem, né? Tem facilidades e dificuldades diferentes. Então, essa proximidade, né? A gente saber, às vezes, a história familiar, né? Aqui a gente consegue ter esse percurso, né? Então, eu acho que isso já te respondo também o que mais me impressiona, o que mais me atrai, né? O que eu acho mais legal daqui. Você, por exemplo, assim, entrou na escola achando que era de um jeito, mas era totalmente de outro, tipo, que superou suas expectativas, assim? Não, que eu achei que era de um jeito e era totalmente diferente, não. Acho que não. É, com relação... Porque daí, como eu passei por um processo para ser admitida, né? Entrevista e tal, eu dei uma aula, a gente acaba conhecendo um pouco, né? Você saber como que a escola trabalha. Eu também fui atrás de saber como que a escola trabalha. Na entrevista, né? Eu como entrevistada para trabalhar aqui, mas também podendo fazer perguntas e também podendo saber como que a escola funciona, eu acho que, assim, já mais ou menos sabia onde que eu ia pisar. Mas eu acho que de expectativa, assim, eu acho que esse negócio de trabalhar individualmente é uma coisa quando a gente lê isso muito na literatura, quando a gente estuda didática na faculdade, quando a gente estuda processos de aprendizado, né? A gente acaba, eu que estudei bastante na faculdade, aquisição de línguas, né? Com estudo de língua estrangeira. Então, você acaba aprendendo diferentes métodos de ensino e aprendizagem. Então, essa forma como a Umbrella trabalha, eu sempre li muito a respeito disso, assim, né? Dessas salas de aulas diferentes e tal, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar num ambiente assim. Mesmo na escola de língua, que são alunos reduzidos, eu acho que não é no mesmo sentido. Ela continua sendo tradicional, né? Ou uma carteira atrás do outro, ou um círculo, mas ela é uma sala de aula tradicional, né? Você tá lá fazendo inglês, você tem a tua sala e a tua sala. Aí, eventualmente, tem lá um Halloween, St. Patrick's, e você acaba fazendo uma coisa diferente, uma aula de culinária, mas é uma escola tradicional. Então, assim, você vê isso na prática e você vê como isso traz frutos, eu acho que isso não é que me surpreendeu, eu acho que já esperava o resultado, mas é legal de ver acontecer na prática, assim. Agora mais para a questão dentro da sala. Como que você lida com alguns alunos que têm maior dificuldade de aprendizado ou de atenção? Eu acho que a gente vai conhecendo o aluno e eu acho que sempre essa conversa franca entre professor e aluno, né? Eu acho muito legal. Você conseguir detectar as dificuldades do aluno, acho que tem diversas formas, né? Fazendo um exercício no quadro ou vendo uma resposta dele numa atividade, né? Então, você poder, quando você diagnostica, né, esse problema, eu acho que você pode ver e você perceber que esse aluno não é só ele que está tendo essa dificuldade, eu acho que você pode acompanhar ele individualmente. Mas, assim, quando você percebe, e geralmente que é o que acontece, 1 ou 2, 3 alunos apresentam a mesma dificuldade, você pode retomar a matéria, né? Então, eu faço muito, agora a gente até acabou de sair de uma aula, que eu estava brincando de Kahoot com os alunos, e daí a gente consegue ver, mais ou menos pelo ranking, quantos acertam, quantos erram as perguntas. Hoje em dia a gente usa muitos aplicativos que conseguem dar um retorno, né? Então, a gente consegue fazer um gráfico, né, no final do exercício, para saber quantos erraram quais questões, então qual questão que é mais dificuldade, e retomar essa matéria. Eu acho que o Kahoot, por exemplo, é um aplicativo que te permite mais ou menos saber como que a turma está indo. Então, eu acho que esses parâmetros de exercícios do dia a dia, não só na prova, isso também quebra a tradicionalidade que eu estava falando, são momentos em que a gente pode ir fazendo a turma evoluir e o aluno evoluir também. E acho que é a forma como eu trabalho, assim. Acho que é essa conversa franca e esse vai e volta, assim. Você já conhecia o Umbrella Cast, né? Ou você já tinha visto algum episódio? Não conhecia. Quando a professora me falou que eu iria participar, eu fui atrás para ver o que era, né? Fiquei curiosa, falei, nossa, o que vai ser, como é que vai ser, né? Para ter uma ideia de como iria funcionar. Então, eu acho que eu tinha ouvido falar,
né? Mas, assim, como tudo era novidade, eu não conseguia acompanhar todas as coisas da escola, assim. Então, cada dia eu tô descobrindo novas coisas, né? Então, como que funciona? Então, é assim que faz, é assim que posta, é assim que, né? Então, a gente está se adaptando. Mas daí, quando eu fui convidada, daí eu falei, não, deixa eu ver como é que funciona, né? Deixa eu ver como é que é, o que que eles estão esperando, como é que funciona essa conversa, né? E daí, descobri assim. Esse foi o quinto Umbrella Cast. Esperamos ansiosamente vocês para verem também o sexto, que Que é ainda o é encerramento surpresa. do ano. E será o último do ano. Tchau, Beijinho. tchau.